Graça e paz, queridos irmãos, que alegria estar aqui e realmente é maravilhoso voltar a casa. É maravilhoso estar com os irmãos, ver como a igreja está se desenvolvendo, ver que vários, se não quase todos, aqueles jovens que a gente estava caminhando juntos são a liderança da igreja e uma liderança atuante. Fico muito feliz e por ver que o nosso Deus tem sido gracioso com a igreja do Jardim Goiás e com a igreja de Jesus Cristo ao redor da terra, não é verdade, meus queridos? Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 38. Nós vamos ler parte do capítulo 38 e parte do capítulo 40. Esse foi o livro que nós estudamos na última parte, há já alguns anos, é verdade, com os jovens. A gente fez um discipulado por meio desse livro de Jó. E eu estava devendo esse final, ou pelo menos parte desse final, àqueles jovens que estavam aqui, estavam na caminhada com Deus, estavam caminhando pelo estudo desse livro de Jó, capítulo de número 38. E é uma alegria, meus irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus com os amados, mas também de trazer um abraço aqui da igreja de Ciudad de la Costa. Igreja Presbiteriana de Ciudad de la Costa, a igreja que nós estamos plantando e que está conosco também, nos enviando de volta para visitar as igrejas parceiras, para estar aqui no Brasil nesse tempo, mas para que voltemos para lá e continuemos a obra que Deus nos tem abençoado. Então trago também aqui o abraço dos nossos irmãos do Uruguai. Jó capítulo 38, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 5. Jó 38, do primeiro verso até o verso de número 5. Estou aqui com a João Ferreira de Almeida, a revista atualizada. Se houver alguma diferença na sua versão, não tem problema nenhum. Observe então a leitura da palavra do nosso Deus. Depois disso, o Senhor, em meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos, como um homem, e eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens conhecimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Agora, uma página mais à frente, capítulo 40. Veja o primeiro verso e o verso de número 2. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Observe o verso 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos, como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, estamos diante da sua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz, capaz de discernir pensamentos e desejos, capaz de tratar e de definir juntas e medulas, porque ela é a palavra do Senhor aplicada à nossa vida. Ó Deus, pedimos que a sua revelação faça mudança no nosso coração hoje, que transforme a nossa mente e o nosso coração, de tal modo que sejamos completamente transformados e tratados por ela. Deus, que o mesmo Espírito que a revelou ao seu autor original, seja esse Espírito que esteja iluminando os nossos olhos, para que possamos compreender mais do que palavras e expressões, que nós possamos compreender a sua vontade a nós. Assim nós oramos e te adoramos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos com
uma tarefa diante dos nossos olhos, que é compreender o que Deus está falando ao seu servo Jó, quando Jó então faz uma sequência de perguntas a Deus. Quando se chega ao final de um ano, e às vezes o ano de 2025 foi um ano de desafios, eu creio que para alguns foi realmente um ano de desafios, nós temos algumas perguntas, e às vezes as perguntas não tiveram uma resposta, ou pelo menos não tiveram a resposta que imaginávamos. Verdade? Às vezes temos uma pergunta diante de Deus: Senhor, mas por que tanto sofrimento? Ou Senhor, por que esse resultado desses exames? Ou então, Senhor, por que não tive aquela resposta que eu tanto desejava no meu trabalho? Perguntas que nós às vezes fazemos para Deus, e é justo fazermos essas perguntas diante do Deus soberano, mas que nem sempre Deus responde como imaginamos. Mas isso não significa que Deus se eximiu de dar respostas. Deus sim responde conforme a sua santa e perfeita vontade. Quando nós observamos o mundo em que nós vivemos hoje, nós percebemos que o desejo nosso é de ter respostas, e respostas cada vez mais rápido. As inteligências artificiais, as múltiplas inteligências artificiais estão aí para provar isso. Mas não sei se você já teve a oportunidade de fazer alguma pergunta para uma inteligência artificial e ela te dar uma resposta equivocada. Eu já fiz isso, e eu gosto de testar as máquinas desse jeito, de fazer algumas perguntas e ver como ela vai se sair. E algumas respostas são extremamente equivocadas. E você aponta para a máquina o erro, e ela fala: ah, bem, é verdade, então pense e trate tal e tal e tal e tal coisa. E ela muda então de opinião, se isso pode se chamar de opinião. Porque na verdade o algoritmo dela foi programado para te dar uma resposta satisfatória. Quase sempre é bem verdade que é uma resposta verdadeira. Mas se ela não tem a informação exata, ela vai tentar te convencer que a resposta que ela está dando ainda assim é a melhor resposta. E assim, mesmo sabendo que a máquina vai errar, mesmo sabendo que aquela pode não ser a melhor resposta, muitas vezes nós ainda tentamos acreditar ou operar o próprio auto-engano, para falar: não, essa resposta para mim é suficiente. Mas, meus amados, nós estamos diante de um texto em que Deus resolve responder o homem. Mas Ele não responde nenhuma das perguntas de Jó. Jó queria saber por quê. Jó queria entender como Deus santo e maravilhoso poderia fazer e permitir que tudo aquilo acontecesse em sua vida. Mas o que Deus faz é algo bem diferente. Deus, Ele fala para Jó: Jó, você vai se preparar, eu vou falar com você, e você vai me responder. Eu vou te perguntar, e eu quero que você me dê respostas. Mas quando nós observamos o texto das Escrituras, nós observamos que Jó tinha esse desejo. Vai comigo lá no capítulo 13. Capítulo 13 de Jó. O capítulo 13 de Jó, no verso 3, fala, Jó então falando sobre a sua integridade. E nós precisamos lembrar algo, amados. Jó é alguém que Deus dá um testemunho sobre ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e faz isso continuamente. Esse é o testemunho que o próprio Senhor do universo dá sobre Jó. E ainda assim Ele permite que todos os seus bens sejam tirados, que a morte alcance todos os seus filhos. Permite também que a sua vida esteja por um fio. E a morte é a única certeza que Jó tem quando vai se deitar todos os dias. Ainda que seja um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal,
Deus permite que todas essas coisas estejam acontecendo na vida do seu servo. Então, no capítulo 13, ele fala, pelo verso 3, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Um pouco mais à frente, ainda no capítulo 13, observe o verso de número 22. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Jó tem um desejo no seu coração sincero. O seu desejo é de falar e que Deus lhe responda. Ele quer apresentar a sua queixa diante de Deus, como nós temos também no capítulo 23. Mais algumas páginas adiante, observe o capítulo 23. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia a ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Jó, ele tem uma certeza de que tudo que está acontecendo na sua vida vem das mãos de Deus. Apesar de serem coisas difíceis, coisas terríveis. Mas ele sabe que tudo provém da mão do seu Senhor. E se provém da mão do seu Senhor, ele pode descansar de alguma forma que ele tem alguém para poder apresentar os seus argumentos. Mas o que Jó não sabe, e que nós, leitores posteriores, sabemos, é que esse Deus, ele vai responder de modo completamente diferente ao que Jó imagina. Jó quer saber por que a morte dos meus filhos, por que tanto sofrimento, por que tanta dor? E Deus então, atendendo o desejo de Jó, mas na verdade conforme a sua própria vontade, Deus fala no capítulo de número 38, o texto que nós lemos. Por meio de um redemoinho, responde a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então o desejo de Jó está agora sendo respondido por Deus. E ele fala: cinge, pois, os lombos, como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Você já imaginou o Deus Criador de todas as coisas te falar? Agora você se prepara. Eu tenho perguntas para você. E eu vou te perguntar e você vai responder. Não era esse o seu desejo, Jó? Quase como um tom falando: Jó, era esse o seu desejo? Pois bem, aqui estou e agora você está diante de mim. Você queria expor todas as suas perguntas, mas, bom, agora se prepara, porque eu também tenho perguntas para fazer. Amados, quando nós observamos esse elemento, observamos que nem todas as perguntas que nós temos virão com as respostas que desejamos. Mas eu quero te chamar a pensar um pouco nessa manhã sobre uma verdade. Ainda que a resposta que Deus nos dá não seja aquela que imaginávamos ou que desejávamos, é a resposta que nos é suficiente e maravilhosa. Porque a sua resposta sempre é a melhor, apesar de nós, apesar dos nossos problemas, apesar do que nós achamos. Quando o texto fala cingir, está falando de um ato de se preparar. E usa um sentido aqui figurado, que é a ideia de que, como eles usavam aquelas vestes, como se fossem uns vestidos, e aquilo não os habilitava para todo o trabalho. Então, quando tinham que trabalhar, se puxava a parte de trás do vestido, colocava para frente, prendia, na verdade, no cinto, e aquilo ali ficava como se fosse uma bermuda, ou então alguma coisa que o preparava para correr, ou preparava para trabalhar. Deus utiliza essa figura e fala: Jó, agora se prepara, você vai conversar comigo, mas primeiro você vai me responder algumas coisas.
Amados, quando nós estamos diante do Deus soberano e quando nós reconhecemos a soberania de Deus, Deus, Ele trata a nossa vida exatamente naquilo que nós precisamos aprender. E nem sempre Ele é servido em nos responder. Porque Deus às vezes não vai falar. Como? Deus muitas vezes não vai te explicar. Mas isso não significa que Deus não é o soberano Senhor, e muito menos que Ele não está atento aos seus pedidos. Não. Deus simplesmente está falando, essa não é a resposta que você precisa. A resposta que você precisa, certamente eu te darei. E isso é bem interessante. Jó, então, Deus falando com Jó, apresenta basicamente 3 perguntas, 3 afirmações, e essas 3 afirmações são extremamente importantes, perguntas retóricas, que na verdade são como que afirmações de Deus. A primeira nós temos aí no verso de número 4 do capítulo 38, observe aí o verso de número 4. A primeira pergunta que Deus faz para Jó, que faz parte das respostas que Jó precisava ouvir, é: onde estavas tu? Jó, onde é que você estava, meu filho? Onde você estava? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Fala para mim se você tem entendimento. Onde é que você estava, Jó? A segunda pergunta, nós observamos aí no início do capítulo 40. Veja o verso de número 2. A segunda pergunta fala: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? A segunda pergunta tem a ver, você vai contender, ou vai brigar, ou vai pelejar contra o Todo-Poderoso? E a terceira pergunta que Deus faz para Jó, está aí no final, versos 8, ou no final do verso 8. Acaso anularás o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? 3 perguntas. Perguntas que não têm resposta, é verdade, são perguntas retóricas, mas são perguntas reais. A primeira pergunta é: onde você estava? Mas então Deus utiliza agora um argumento mais forte para Jó. Onde você estava quando eu formei essa terra? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu coloquei as medidas? Ou quando eu estendi sobre ela o cordel, uma ideia de você medir com precisão toda a terra? Deus está falando: Jó, preste atenção. Quem sou eu? Essa é a resposta que Jó precisava compreender. Tanto é verdade que no capítulo 42, depois que Deus se revela a Jó, ele só pode falar uma coisa: eu conhecia apenas de ouvidos, ou de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque Jó reconheceu que ele precisava conhecer mais profundamente ao Senhor, muito mais do que ter respostas às suas perguntas, que são justas. Ele precisava saber quem era o seu Deus. E então Deus, nessas perguntas, se revela. Veja como Deus é gracioso. Jó tem perguntas, Deus também tem perguntas, mas as perguntas de Deus são a resposta que Jó precisa. Quando ele pergunta: Jó, onde é que você estava? Deus está falando: Jó, eu estava aí. Sou eu que criou todas essas coisas que você pode ver e as que você também não pode ver. O capítulo 38 e o capítulo 39 são capítulos que falam de coisas incríveis, meus amados irmãos. Como físico, eu te falo que esses capítulos estão falando sobre a questão da luz, a questão da criação da luz e da velocidade dela. Está falando sobre toda a formação geológica do nosso planeta. Está falando sobre o ciclo da água. Exatamente isso que a gente estuda lá no colégio. E Deus está falando sobre tudo isso, falando: Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci o ciclo da água? Onde você estava quando eu resolvi abrir o reservatório da neve e fazer a neve cair sobre a terra?
onde você estava quando eu trabalhei com os fundamentos desse planeta? Sabe o que Deus está falando, meus amados? Deus está falando quem Ele é. Deus está falando que Ele é o único e soberano Senhor. E Ele está falando que, como único e soberano Senhor, Ele tem poder sobre todas as coisas, para cuidar de todas as coisas, para fazer todas as coisas perfeitas a seu tempo. Novamente, não no nosso tempo, mas no tempo dEle. Deus não está preocupado, meus amados, com o que nós queremos saber. Deus tem um princípio fundamental, o que você precisa saber. Jó, eu sou o Criador e o sustentador de todas as coisas. Jó, você não sabe quando as cabras monteses vão ter filhotes. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu gosto desses vídeos meio Animal Planet, alguma coisa assim, apesar de eles falarem muitas bobeiras sobre milhões e milhões de anos, a evolução de um animal para outro, mas quando você vê imagens, e essas imagens são fantásticas, você já viu uma cabra montês correndo em penhascos? Uma coisa fantástica. Não é possível correr daquela forma. E Deus fala, você não sabe quando elas vão ter filhotes, mas eu sei, Jó. Você não sabe como funciona o ciclo da água, eu sei. Você pode até observar as estrelas, mas eu chamo as estrelas pelo nome, e todas elas vêm, porque eu sou o grande e poderoso Senhor. Deus então está se revelando a Jó, eu sou o Criador, e não somente o Criador, mas o sustentador de todas as coisas. Então, quando Deus pergunta para Jó, onde você estava? Na verdade, o que Deus está revelando é, eu estava aí antes da criação de todas as coisas, eu sustento todas as coisas. Por isso, Jó, a minha presença na sua vida te é suficiente. Isso mostra a onipresença de Deus. Ele está presente em todos os lugares. O seu poder não tem fim. Capítulo 41 de Jó, o verso de número 11, nos fala exatamente isso. Quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não existe nenhum milímetro quadrado desse universo, do qual Cristo, que é o Supremo Senhor de todas as coisas, não possa dizer, me pertence. Por quê? Porque por meio dele todas as coisas foram criadas, e para ele tudo foi criado. O nosso Deus, o Deus Trino, é o Deus verdadeiro, Senhor soberano sobre tudo o que há. Amados, quando isso é uma verdade no meu e no seu coração, tranquilidade pode vir. Sabe por quê? Porque nós não temos domínio nem mesmo sobre nossa agenda. Não é verdade? Nós não temos domínio sobre o que vai acontecer esse ano. A gente faz planejamentos. Temos o planejamento das igrejas, temos os planejamentos pastorais, temos os planejamentos financeiros, temos os planejamentos e fazemos um montão de planos. Mas eu te pergunto, dos planos que você fez em 2025, todos eles se cumpriram? Apesar dos seus esforços? Apesar de todo o seu desejo? Quem dá a resposta à nossa agenda, meus irmãos, é o Senhor soberano. Por isso nós podemos descansar, porque Ele não apenas nos criou, mas Ele nos sustenta pela palavra do seu poder. E porque Ele nos sustenta, a chuva virá no tempo certo. Apesar de que muitas vezes a gente fica preocupado, está demorando, mais um mês sem chuva, não vai dar para plantar, se plantar não vai dar para colher, a coisa fica complicada, o coração fica angustiado, mas Deus está falando, me pertence, tudo isso me pertence. Deus está presente em todo lugar, em cada instante, e porque seu poder sustenta todo o universo, sustenta a minha e a sua vida todos os dias. Porque Deus é o Criador e sustentador de tudo, porque Ele é onipresente Senhor, nós podemos descansar. Essa é a primeira resposta que Deus dá a Jó, no formato de uma pergunta. Mas há uma segunda resposta que Deus dá a Jó, novamente, por meio de uma segunda pergunta. E Deus então pergunta a Jó,
no capítulo 40, verso de número 2, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Deus está perguntando para Jó, quem vai discutir com o Deus Todo-Poderoso? É você, Jó? Você não sabe, você não assistiu Animal Planet para saber como funciona todas essas questões dos animais. Você não sabe como as coisas acontecem na natureza e naquilo que você nem consegue ver, mas funcionam perfeitamente. Deus está falando então para Jó, será que você tem condições de discutir com o Todo-Poderoso? É uma pergunta retórica, mas Jó inclusive responde ao Senhor. Veja o que Jó fala ao Senhor então: sou indigno, veja o verso 4, de te responder. Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó sabe que ele não pode discutir com o Deus Todo-Poderoso, mas Deus então se mostra o Senhor Todo-Poderoso, completamente poderoso e santo ao seu servo, para revelar sua onipotência. Ele pode todas as coisas. E Ele pode porque não somente Ele tem poder em suas mãos, mas porque Ele faz tudo contribuir para que o seu nome santo, santo, santo seja glorificado. Ele estabelece reis, Ele derruba reis, Ele estabelece nações e retira o poder das nações. Observe comigo o texto de Daniel, profeta Daniel. Daniel no capítulo 2. Daniel no capítulo 2, os versos 19 a 22. Quando Daniel necessita dar uma resposta ao rei. Quando Daniel precisa explicar o que está acontecendo naquele sonho que o rei teve. Então Daniel recebe do Senhor entendimento. E veja como ele fala no verso 22 do capítulo de número 2. Começando ainda do verso 19. Daniel bendisse ao Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. Mais uma vez, observe como está falando da natureza. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus dos meus pais, eu Te rendo graças e Te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que Te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Esse é o Deus que tem todo o poder, meus irmãos, e que tem toda a ciência, e que faz tudo conforme a sua santa e perfeita sabedoria. Porque a sabedoria de Deus é perfeita, você e eu podemos descansar. Grande parte das nossas perguntas vem porque nós não conhecemos o contexto completo. Vem porque nós não conseguimos imaginar onde isso vai dar. Quantas vezes, quando você está ali no olho do furacão, você olha, não existe solução. Parece que as coisas não funcionam. As coisas estão conspirando contra. E você se põe de joelhos na presença do seu Senhor e fala: Senhor, eu não consigo entender. As perguntas brotam e borbulham às vezes na nossa cabeça. E Deus está falando: realmente você não consegue entender. Mas eu tenho todo o entendimento que você precisa. Mas eu tenho todo o poder e toda a autoridade, porque me pertencem. Poder, autoridade são em minhas mãos. Tudo pertence a Deus. Deus está falando: você não pode discutir comigo, Jó, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Mas isso não é, meus irmãos, simplesmente uma fala de um déspota, de alguém que faz as coisas por capricho. Não, nós não podemos dissociar, tirar
jogar para um lado e para outro a soberania de Deus, da sua santidade. Quando outro profeta, Isaías, se vê na presença do Senhor, se vê o alto e sublime trono, ele vê que os anjos, vê que os seres celestiais estão ali adorando, e eles falam que Deus é santo, e santo, e santo. Esse Deus triplamente santo é o Deus que é soberano. Por isso, quando nós falamos que Ele tem poder sobre todas as coisas, que Ele é onipotente, isso não pode ser dissociado da sua santidade. Ele não faz por mero capricho, Ele faz para que o seu nome seja glorificado, para que isto lhe renda glórias, porque Ele é santo e santo e santo. Porque Deus é santo, os seus motivos todos são santos. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, Ele utiliza inclusive cada um desses elementos para que o seu nome seja santificado também em nossas vidas. Mais do que recursos financeiros, mais do que a presença dos seus filhos, mais do que a própria saúde, Jó precisava da presença do seu Senhor e reconhecer que Ele é o onipotente Deus. Essa então foi a segunda pergunta que Deus fez a Jó, mas que revelou um pouco mais do seu caráter. E temos então a terceira pergunta: quem pode anular o meu juízo? Jó, o que eu decidi fazer? Quem é que pode falar: Senhor, não é bem assim, de tal outro jeito seria melhor. Senhor, essa resposta do meu emprego não é a que eu estava esperando. Senhor, quantos anos estou trabalhando para passar nesse concurso público e ainda tenho apenas nãos? Não é justo. E Deus está falando, não é essa a questão. Será que você... E então ele pergunta para Jó: será que você vai anular o meu juízo? Ou vai me condenar para te justificar? Você quer me falar que você sabe mais do que eu, Jó? Então nós observamos que Deus está falando para Jó: Jó, eu sou o Deus sábio e justo, que cuido de todas as coisas com poder e com santidade. E a minha sabedoria não tem fim, pode confiar, Jó. O ChatGPT vai errar, as outras inteligências artificiais vão errar, mas eu não erro. Não há conhecimento fora de mim. Você quer conhecimento, quer sabedoria, quer justiça? Busca daquele que é o Senhor de toda justiça, que é sábio e santo. Às vezes buscamos conhecimento de tantos lugares, amados. Buscamos respostas de tantos lugares diferentes e não estamos dispostos a esperar a resposta que só pode vir do Senhor, que é completamente sábio e completamente justo. Porque o juízo de Deus é perfeito. Ele nunca opera com erro ou com injustiça. Porque o juízo de Deus é perfeito. Até mesmo Satanás e cada um dos demônios, anjos caídos, lhe obedecem a voz. No início do livro de Jó, nós observamos Satanás rendendo contas a Deus no céu. Nós sabemos, Jó não sabia. Nós temos essa visão, porque nós somos leitores posteriores, mas Jó não sabia do que estava acontecendo. E ainda assim Satanás apresenta uma acusação diante de Deus, e Deus já fala que aquela acusação é infundada. Mas ainda assim os testes na vida de Jó vão se encadear. Mas o que eu quero que você saiba, meu amado irmão, minha amada irmã, é que não existe nenhum poder na face da terra ou em qualquer outro lugar do universo que não esteja submetido ao poder de Deus, à sua sabedoria e à sua própria justiça. Vejam, o nosso Salvador e o nosso Redentor, Jesus Cristo, Ele foi julgado num julgamento falacioso, mentiroso, que aconteceu de madrugada, sem testemunhas,
foi condenado pelo Sinédrio. Os líderes romanos não acharam nele motivo nenhum que o levasse à morte, mas lavaram suas mãos. Todo o processo acusatório contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi um processo mentiroso e injusto. Acha alguma justiça naquilo que foi feito com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não há justiça ali. Ainda assim, Deus utilizou esse meio para que o seu nome fosse glorificado e para que com aquela morte, horrenda morte de cruz, você e eu hoje estivéssemos aqui e tivéssemos vida em seu nome. Amados irmãos, ponha isso na sua cabeça. Apesar das situações, apesar de elementos difíceis de serem compreendidos, apesar de algumas respostas que nós ainda não temos, Deus continua sendo o Deus justo e sábio. E porque Ele é o Deus justo e sábio, você e eu sabemos que tudo coopera para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se realize em nossas vidas. É fantástico saber disso. Não simplesmente que vai ser um rearranjo das coisas e no final das contas dá certo. Não é isso. É que Deus em realidade tem todo o seu plano perfeito, santo e justo, e fala, até mesmo com a atuação de Satanás, até mesmo com a atuação de homens maus, o meu plano se cumprirá. Isso nos dá segurança. Deus não perdeu o controle da agenda. Nós saímos lá do Uruguai no dia 12 de dezembro. Nós chegamos aqui em Goiânia dia 23 de dezembro. A viagem foi bem mais larga do que a gente imaginava. No normal são 4 dias, se acelerar bastante dá talvez 3 dias aí. São 3.250 quilômetros lá de casa, lá em Ciudad La Costa, até chegar aqui em Goiânia. Mas a gente teve que fazer algumas visitas a algumas igrejas, e isso foi fantástico. E chegou um ponto que eu já não estava conseguindo dormir mais. Eu estava tentando fazer ali as agendas e já havia combinado com alguns pastores, mas a agenda deles mudou, a nossa também mudou. E agora, como é que a gente faz? Senhor, a coisa está saindo do controle. Até um ponto de, sentado com a Lu e com as meninas, a gente fala, a nossa agenda vem do Senhor. Ou nós confiamos que a agenda é dele, ou então nós não confiamos. E aí? E aí nós decidimos descansar. Que apesar de não ter as respostas todas, certamente Deus nos guiaria. A gente vem de carro, então Deus ele falou, olha, vocês vão por outros caminhos. Alguns caminhos, meus amados irmãos, foram escabrosos. Eu passei por caminhos que eu pensei, não é possível, isso aqui deve estar errado. E estava errado realmente ali no contexto, só que rodovias interditadas, acidentes com vítimas fatais, e então, geralmente o GPS te manda para outros lugares, e você às vezes fala, onde isso vai dar? Se eu posso te falar uma coisa, não vá pela Estrada da Ribeira. Se o GPS falar, você vai pegar a Estrada da Ribeira e você chega lá em Curitiba, não vá por ela não. Não vá, é perigosa. É linda, fantástica, mas é perigosa. Se você quiser conhecer uma estrada com curvas extremamente acentuadas, que a velocidade máxima em toda a pista é 60 km por hora, vá por aí. Mas se você não tiver a fim de fazer uma viagem bem radical, não vai por aí não. Mas sabe o que a gente percebeu? Que nas 3 horas e meia que nós estivemos nessa estrada, com velocidades variando entre 30 km por hora e 60 por hora, com mais de 7 acidentes à nossa frente, nós percebemos a boa mão de Deus nos guiando, tratando, nos fazendo conhecer que Ele é quem nos guia. Isso não significa que a gente não vai ter medo. Isso não significa que a gente não pensa em voltar.
Só que para voltar tinha mais 170 quilômetros daquela mesma estrada, não fazia mais sentido. Nós precisávamos confiar com segurança, com sabedoria, mas continuar, descansando que Deus estava cuidando de cada detalhe. Hoje eu posso falar que Deus nos enviou para aquele lugar exatamente para nos fazer descansar, que é Ele que cuida da nossa agenda. Porque seu juízo é perfeito, porque Ele é sábio, nós podemos descansar. E ao final, meus amados, nós podemos concluir que cada um desses atributos que Deus revelou a Jó, cada um deles encontra morada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles foram revelados perfeitamente em Cristo. Abra agora a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Profeta Isaías capítulo 9. Provavelmente esse texto foi lido na liturgia, nos cultos ali próximos do Natal, verdade? Isaías capítulo 9, observe o que fala o verso 2: o povo que andava em trevas verá grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Observe agora o verso de número 6. Observe os atributos de Cristo, e observe os atributos que Deus revelou a Jó, que são as respostas que Jó precisava ouvir. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele é todo-poderoso, onipotente. O seu nome será maravilhoso conselheiro, ele sabe todas as coisas. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça. Esse é o Deus justo que se revelou a Jó e que também se revela a mim e a você hoje, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Cada um dos elementos que Deus apresentou para Jó como sendo parte dos seus atributos, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Você tem um ano todinho à frente, em que você vai fazer muitas perguntas ao Senhor. Mas saiba que quanto mais próximo você estiver do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais respostas o seu coração terá. E o contrário também é verdade. Quanto mais distante você estiver dessa revelação santa e perfeita do nosso Senhor e Salvador, menos respostas e mais angústias brotarão no seu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, ponha isso na sua cabeça. Para toda pergunta profunda que tem no seu coração, conhecer a Deus é a resposta que nos vai bastar. Conhecer a Deus é a resposta que nos basta. Às vezes nós não sabemos todos os detalhes. Nós não sabemos se vamos virar por aqui ou por ali. Eu não sei se vai ser esse emprego ou outro, mas eu sei que Deus continuará me sustentando. Eu não sei quanto será o valor da minha aposentadoria, ou se aquele emprego que eu fiz apresentei tantos currículos, será que ele vai dar certo? Eu não sei. Mas eu sei que o Deus que sustenta todo o universo continua cuidando de mim, com esse ou com aquele emprego, ou às vezes até mesmo sem emprego nenhum. Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar cuidando de mim. Por quê? Porque Ele é nosso maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, e o seu domínio não tem fim. Que alegria é confiar nesse Senhor Jesus Cristo, que se revela a nós. E isso foi suficiente para Jó. Jó no capítulo 42 fala exatamente isso.
Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo, porque eu não te conhecia dessa forma antes. E Deus transforma não apenas o resultado ou os detalhes da vida de Jó. Deus transforma a forma de Jó se aproximar de Deus. E esse é o desafio para mim e para você. Crer em Deus de tal forma que Ele também transforme a nossa forma de enxergar os desafios e as perguntas de 2026. Quando nós observamos tudo isso, e aqui eu gostaria de pedir, se é possível, colocar aí o próximo slide. Quando nós observamos tudo isso, nós observamos, meus amados irmãos, que apesar de nós, apesar das perguntas, apesar das dificuldades, Deus continua cuidando. Nós somos enviados por essa igreja. Essa igreja está conosco desde antes de ser igreja. Quando Deus chamou Luciana e eu para a obra missionária, a igreja ainda era congregação. E a igreja já investiu em nossa vida todo o tempo, para que o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra, ou onde Deus nos enviasse. E essa igreja esteve conosco, ouvindo a voz do Espírito e falando: nós não sabemos como será no futuro, mas nós sabemos que Deus está na agenda, no controle dessa agenda. Às vezes as coisas apertam, é verdade, mas ainda assim Deus nos sustentou em cada detalhe e continua nos sustentando. E a igreja que agora se reúne lá em Ciudad La Costa, essa aí é uma foto lá da cidade. Parece que é só uma avenida, e é isso mesmo, a cidade tem 3 avenidas muito grandes, que é a Beira-Mar, essa principal, que é a Janatácio, e uma do norte. Todo o movimento econômico da cidade está basicamente ao redor dessa avenida. Ciudad La Costa é uma cidade que fica ali do lado de Montevidéu, tem 114 mil habitantes, é a segunda maior cidade do Uruguai. Aí você fala: uau, 114 mil habitantes, a segunda maior. A maior é Montevidéu, que com o departamento você tem aí 1,5 milhão de habitantes. Nós estamos nesse contexto do centro ou da grande Montevidéu. Uma cidade, então, 114 mil habitantes. Uma cidade que fica ao lado, na orelha ali do Rio da Prata, que a gente no Brasil chama de Mar del Plata, e lá eles chamam de Rio da Prata, mas é ali então. Uma cidade que tem 32 quilômetros de comprimento, e só 8 de largura, então uma régua, basicamente, a cidade. E é essa cidade que o conselho da Igreja Presbiteriana do Uruguai falou: nós desejamos plantar uma igreja nessa cidade. Nós precisamos de missionário que esteja aí conosco. E então Deus nos enviou. E desde então, o momento inicial, até antes da nossa formação, a igreja do Jardim Goiás esteve conosco. E é uma alegria muito grande ver que os irmãos sempre estão caminhando conosco, nos animando, nos levando um pouco mais adiante, falando: olha, estamos juntos, um passo além, vamos lá. E Deus então coloca esse propósito no nosso coração, que é glorificar a Deus por meio da plantação de uma igreja, num contexto que é um contexto difícil, amados. Mas esses são respostas da oração do Senhor ao Senhor, porque nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, ajuda-nos nessa tarefa. A igreja do Jardim Goiás sempre esteve conosco, orando e pedindo a Deus: Senhor, fortaleça a obra, que o Senhor esteja fazendo essa obra crescer e florescer. E aqui, meus irmãos, temos uma resposta de oração. São 4 famílias aqui representadas. Temos a nossa família, José Moisés, a esposa dele é a Verônica. Ele é brasileiro, mas a esposa é peruana e os 2 filhos são uruguaios. Então imagina a mescla que já tem aí, a mistura que nós já temos aí. Do lado aqui nós temos a Silvia e atrás o seu esposo, Pablo. Ela é uruguaia, ele é argentino. E aqui nós temos o Horácio e sua esposa Gabriela. Essas 4 famílias se reúnem na sala da nossa casa. Toda quinta e todo domingo a gente afasta os móveis, guarda tudo num dos quartos. O quarto das meninas vira sala de escola dominical. E ali nós temos então a igreja reunida. Que alegria!
Alegria por saber que Deus é quem controla a nossa agenda. E para Deus, não tem limites. Ele já estava no Uruguai muito antes de chegarmos, porque a terra pertence a Ele, meus amados. Então nós estamos ali apenas cumprindo o que Ele nos chamou para fazer, descansando que todo o resultado provém das mãos dEle. Mas é maravilhoso saber que o nosso Deus tem operado, e essa igreja está ali acontecendo, está funcionando, está amando ao Senhor e tratando de servir ao Senhor. Estamos numa fase hoje de discipulado. Nós estamos discipulando esses irmãos. Estamos tratando a fé no coração deles. Eu peço que vocês estejam em oração, agora um pouco mais visível, olhando para essas famílias. Orem por essas famílias. Vivem num contexto de um extremo ateísmo. O Uruguai é um país, em toda a América, é o país que tem a maior quantidade de ateus. É normal você tentar conversar com alguém no sentido de evangelismo, e a pessoa falar: eu não quero nenhuma conversa com você nesse sentido, eu sou ateu ou eu sou agnóstico e não quero conversar com você sobre isso. E a pessoa não está nem sendo ríspida, não, ela simplesmente está sendo sincera no seu ponto de vista. Um país que tem uma agenda extremamente progressista, no que diz respeito às práticas como, por exemplo, o aborto, ou a práticas como casamento homoafetivo, ou então com relação à questão de gênero. Para que tenham uma noção, uma criança hoje de 5 anos, 5 a 6 anos, quando vai no início ali da escola, ela tem o direito de escolher se ela entra no banheiro masculino ou feminino. Uma criança de 8 anos de idade, ainda que sem consentimento dos pais, pode escolher fazer transição sexual, bancada pelo governo. Um país que tem a pauta de liberação do uso recreativo de drogas. Mas ainda assim é um país que precisa conhecer da verdade do Evangelho. Se não somos nós que conhecemos o Deus soberano e sustentador de todas as coisas, quem vai fazer essa população conhecer que há um só Deus? Então, esses irmãos, esses amados irmãos, estão ali nesse contexto. Orem por eles. As pressões são grandes, as dificuldades são grandes, mas também a graça do nosso Deus vem sobre nós e transforma, e anima, e nos faz enxergar que a boa mão do Senhor está conosco todos os dias. Nós temos visto muito do Senhor ali no Uruguai. Um país belíssimo, mas um país que precisa verdadeiramente conhecer a Jesus Cristo. Então, orem conosco, pela igreja, a Igreja Presbiteriana de Ciudad La Costa. Temos alguns desafios. O próximo desafio que nós temos, junto com o discipulado, é alugarmos um local para reunião. A casa está ficando pequena, as coisas às vezes ficam um pouco mais difíceis. Deus vai abrir as portas no tempo certo. Orem conosco por isso. Mas orem para que sejamos fiéis testemunhas de Cristo naquele contexto tão secularizado. Assim, eu gostaria de encerrar com um pedido aos irmãos, mas também uma alegria muito grande de poder compartilhar o que o Deus soberano, que se revelou a Jó, do que o Deus soberano, revelado em Cristo Jesus, tem feito em sua igreja e através de sua igreja aqui, mas também lá no extremo sul, no Uruguai. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Deus esteja nos fortalecendo como igreja do Senhor. Deus amado, é com muita alegria que nós estamos na sua presença, porque sabemos que podemos estudar sua palavra, aprender dela. Obrigado porque a sua igreja, ela caminha, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das dúvidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revela e a sua presença nos é suficiente. Como igreja, às vezes nós temos perguntas: como vamos vencer tantos desafios? Como vamos começar a questão da construção ou de alugar um local? Como vamos resolver as questões das famílias na igreja?
Às vezes essas perguntas vêm na nossa mente e o nosso coração muitas vezes tende a ficar ansioso. Mas nós te pedimos, Pai, dá-nos tranquilidade, por ver quem é o Senhor, por saber o que o Senhor faz, por saber quem o Senhor é. Que o nosso coração tenha tranquilidade. Para esse meu irmão e minha irmã que está passando por momentos tão difíceis, de perguntas sinceras e que geram às vezes tantas dores, ó Pai, se revela de um modo especial, que eles possam enxergar a sua boa mão agindo e que eles possam ver quem é o Senhor e como reconhecer quem o Senhor é nos ajuda a silenciar tantas perguntas no nosso coração. Também te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando a igreja lá do Uruguai, em especial a igreja de Ciudad La Costa. Cuida dos nossos irmãos, cuida dos nossos amados, fortalece a fé deles, que eles continuem servindo ao Senhor e amando ao Senhor, que eles tenham desejo de conhecer mais a sua palavra, que tenhamos forças para discipulá-los, conforme o Senhor mesmo nos chamou para fazer, fazendo discípulos de todas as nações. Ajuda-nos, Pai, nessa tarefa, e nos fortalece como sua igreja, para que tenhamos a alegria de servir ao único e soberano Senhor, que se revelou em Cristo Jesus, e que por meio dele nós somos o seu povo. Assim nós oramos e te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.